Nós estaremos fazendo uma leitura de 2 versos apenas. Então, peço que você me acompanhe com bastante atenção, e é onde nós vamos estar essa noite, em 2 versos da carta de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nos submetemos a Ti essa noite, ó Deus, na certeza de que o Senhor quer nos ensinar todas as coisas, e na certeza de que nós precisamos aprender tudo. Somos pecadores, Senhor. Se o Senhor não falar conosco essa noite, voltaremos vazios. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que Teu Espírito encha a igreja essa noite. Que Teu Espírito encontre corações contritos, gente quebrada, gente que não tem a menor ideia do que fazer se não for o Senhor dizer o que fazer. Gente que não tem caminho se não for o Teu caminho. Gente que essa noite está disposto a dizer como Pedro: para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa noite, e esperamos que todas as noites, mas essa noite especialmente, que não haja outro Senhor no nosso coração senão o Senhor Jesus Cristo. Que não haja quem mande senão Ele. Que todos que entraram aqui estejam ansiosos por ouvir a palavra de Deus, desejosos por ouvir o que Deus tem a dizer. Ajuda-nos, Senhor. Abra o nosso coração, quebra nossos sofismas, nossa altivez de espírito, o nosso eu já sei, esse monte de coisas que a gente faz, Deus, achando que de fato já sabe a palavra. Ah, Senhor, certamente muitos de nós já decorávamos mais a palavra do que fizemos valer a palavra. Que a canção que nós cantamos juntos essa noite seja uma canção real. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos começando um estudo. Obrigado. O estudo da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma carta maravilhosa, uma carta lindíssima, e nós temos por objetivo caminhar quanto Deus nos permitir nela. Nessas horas a gente tem que parar, né? Obrigado, meus irmãos. Amém, obrigado. Nós estamos diante de uma carta do apóstolo Pedro. Os irmãos aí, olhando para o verso 1, não tem dúvida da autoria. E dentre todas as cartas do Novo Testamento, essa é a carta mais aceita por todos os teólogos e por todos os estudiosos, assim como Gálatas, as 2 cartas mais bem aceitas, sem dúvida nenhuma, e a gente não duvida isso pela fé em todos os termos, mas em termos teológicos, ninguém tem dúvida de que Pedro escreveu essa carta e de que o Pedro dessa carta é o Pedro que andou com Jesus. Então é uma carta que tem uma validade histórica maravilhosa. Estamos diante de um documento histórico infalível, poderíamos dizer. Mas não é sobre letra apenas que o Senhor vem nos trazer mensagem essa noite. Não é apenas para dizer que de fato é uma carta que corrobora com as Escrituras em todo. A palavra de Deus essa noite em 1 Pedro, ela vai falar como Eusébio de Cesaré disse, é o fim da vida dele, é o fim da vida do apóstolo. Essa carta é carta de fim de jornada, é carta de combati o bom combate. Alguém que já leu Paulo sabe do que estou falando. É uma carta já de final de estrada. As irmãs que quiserem, tem lugares aqui, se quiser, tá bom? Essa carta, ela tem um tom. O que é ter um tom? Na música, a gente costuma dizer que o tom rege uma música. As músicas que foram tocadas aqui, elas têm um tom, uma regência, baseada em algo que as faz levar numa direção. Errar o tom é não conseguir nem cantar.
alguém que já teve essa triste oportunidade de não conseguir entrar no tom da música, e eu sou mestre nisso, você carrega um problema até o final da música. Você não consegue entender a música no que ela se propunha. E essa carta, ela tem um tom. Essa carta, ela tem uma máxima. Ela tem um tom do sofrimento. Eu vou repetir. Essa carta tem como tom regente o sofrimento. Mas só o sofrimento? Certamente que não. A palavra de Deus nunca prega sofrimento sem esperança. Mas eu queria pensar com os irmãos que uma carta que propõe-se a falar sobre sofrimento é no mínimo uma carta contracultural. Em nosso meio hoje, em meio cristão, eu não quero falar dos de fora, porque se falarmos dos que não são cristãos, a gente vai estar cometendo um equívoco. Eles também sofrem, mas sem saber por quê, talvez. Nós, no nosso meio, existem cursos hoje que simulam sofrimento de perseguição. Eu mesmo já participei de um curso que simulava a perseguição religiosa islâmica. Você pode estar achando engraçado, mas eu participei de um curso onde a proposta era você estar num ambiente construído incrivelmente, numa perspectiva de perseguição. Eu não estou debochando e nem zombando das pessoas que propuseram tal curso. Eu quero trabalhar com os irmãos a distância que uma carta sobre sofrimento tem a um público sem sofrimento, a ponto de termos que simular em um encontro, treinamento missionário, sofrimento que não temos. Estamos diante de uma carta que possivelmente é uma carta incompreensível se nós não buscarmos o que o Espírito Santo realmente essa noite quer dizer sobre o sofrimento de Pedro, o sofrimento dos irmãos. Carta esta escrita por volta de 62, 63, entre 60 e 65 da nossa era, fim da estrada dele. Não entender o tom do sofrimento dessa carta, e aí eu me faço valer de recursos históricos essa noite, é pagar caro. Se vocês puderem ter a oportunidade de assistir documentários sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver coisas no mínimo absurdas. A guerra foi um absurdo, aquela guerra foi um absurdo particular, mas eu quero pensar em documentários, eu sou professor de história, eu faço essas coisas, em que os soldados da Primeira Guerra Mundial estão cantando, indo para a guerra. Eles estão dando tchau. Os soldados estão recebendo equipamento de guerra, dando tchau para a câmera, recém-descoberta câmera, filmagem, 1914. Eles estão brincando, dando tchau, cantando. Há cerca de 60 anos a Europa não tinha uma guerra. E tudo que eles tinham lido sobre guerra era no ponto de vista do romantismo do século XIX. Os heróis, aqueles homens que voltavam mais fortes, mais varonis da guerra. Eles tinham uma ideia de guerra super romântica. Só que se você lê as cartas que os soldados sobreviventes escrevem em 1916, 17... as cartas são desesperadoras. As cartas tem um homem morto aqui do lado, e tem um rato querendo comer a minha carne viva e eu não consigo dormir. Um rio cortando a trincheira com fezes, urina e comida, tudo junto para puxar e se dispor. Bombas caindo sobre animais mortos, exalando cheiro de podridão. São os mesmos soldados, mas não é mais o mesmo tom. As cartas são de tomara que essa guerra acabe logo. Mas incrivelmente, os irmãos que tiverem contato com a carta de Pedro, se já não leram, vão ver um soldado há 30 anos no fronte. 30 anos que esse soldado está no fronte. Pedro. E a carta não é de desesperança. A carta é de extremo sofrimento, mas repleta e intensamente calcada em esperança. Pedro já está aí há 30 anos labutando no Evangelho, pelo menos 30 anos. E a carta consta com um realismo que seria digno de uma carta de um soldado de guerra. O realismo de Pedro nos choca. Eu acho que Pedro, para os nossos encontros de simulação de sofrimento missionário,
Talvez Pedro diria assim: se vocês viverem a fé cristã de modo autêntico, não precisarão brincar com simuladores de sofrimento. Se vocês levarem esse negócio até onde esse negócio tem de ir, vocês não vão precisar de encontros para fingir que sofrem, vocês vão precisar de encontros para serem consolados mutuamente. O evangelho, quando ele é levado até as últimas consequências, ele é o evangelho do sofrimento, sim. O evangelho, quando ele é levado até as últimas consequências, ele encontra-se com a carta de Pedro e os dois dialogam. Não é preciso nenhum tipo de simulador. Eu não preciso mostrar as fotos dos pastores perseguidos, eu não preciso, e não que eu e você não possamos estar ligados nisso, portas abertas, mas sabe, o cristianismo sem sofrimento atual, ele é um cristianismo da ausência de levar o cristianismo até a sua última consequência. Eu não o levo até a última consequência, portanto, eu não sofro, né? Se irmãos quiserem fechar essa portinha aí, vir para cá, tem cadeiras ainda sobrando, tá bom? Fiquem à vontade, não atrapalhem. Pedro, então, que é um personagem amplamente conhecido no cristianismo. Pedro é alguém famoso, as pessoas conhecem Pedro. Ele é o mesmo Pedro que você conhece, que negou Jesus. Ele é o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado naquele momento X ali da prisão de Jesus no Getsemane. Mas ele não é o mesmo Pedro, porque 30 anos no fronte de guerra, ele não é o mesmo Pedro. E aí eu quero falar de Pedro, e quero falar que esse homem que se entregou totalmente ao cristianismo, ele é o Pedro de 30 anos de jornada. Aquele Pedro que batia de frente com as autoridades. Dá uma olhada em 2,13 dessa carta. Aquele Pedro que puxa a espada e corta a orelha de Malco. É o Pedro que em capítulo 2, verso 13, diz assim: olha, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas a ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor daqueles que praticam o bem. O Pedro da espada é o Pedro de sujeitem-se à autoridade. 30 anos de fronte transformaram Pedro. É o Pedro, sabe, aquele Pedro que tinha, aquele Pedro que bate de frente com o soldado, é o que horas depois, diante de uma mulher e uma fogueira, ficam com medo. É aquele mesmo que está com medo de ser preso, imagine isso, 2 horas de distância. Mas é o Pedro de 3,13 nessa carta, que agora, ao invés de se esconder atrás de uma mulher, uma fogueira, ou seja lá qual for a desculpa que ele for dar, no capítulo 3, verso 13, ele fala assim, intrepidamente: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são felizes? Bem-aventurados. O Pedro é o Pedro, mas não é mais o Pedro. Pedro mudou. A entrega total de Pedro, a vida do Evangelho, transformou esse homem. Ele trocou o medo e a inconstância por coragem, firmeza e mansidão. Eu vou repetir. Ele trocou o medo e a inconstância de Pedro por coragem, firmeza e mansidão. Se medo e inconstância assolam a sua alma, enquanto cristão, saiba que a cura para o medo e a sua inconstância é a entrega total ao Evangelho de Jesus Cristo, para que depois de 30 anos de batalha, ou menos, ou mais, você possa ter a coragem, a intrepidez, a mansidão e o sossego na alma de Pedro. A entrega total ao Evangelho é a cura para isso tudo. O poder de Deus transforma Pedro. O poder de Deus é o poder que transforma. Covardes em corajosos, inconstantes em pessoas permanentemente entregues à obra missionária. O poder que sustentou Jesus até a cruz pode guiar você até a cruz também. E ninguém diz amém, é claro. Mas eu vou repetir, porque de repente há um amém no seu coração.
mesmo que não esteja nos seus lábios ainda, o poder que sustenta Jesus até a cruz, que sustentou Jesus até a cruz, pode guiar você até a cruz também. Falamos de Pedro. A segunda palavra que você encontra na epístola é o quê? Apóstolo. Olha aí. Pedro, apóstolo. Pedro se apresenta como apóstolo, como um mensageiro autorizado de Jesus Cristo. Os apóstolos estão no Novo Testamento, e são os 12, e contamos com Paulo também. Esses homens estão no Novo Testamento autorizado por Jesus Cristo a propagar a mensagem dele e até escrevê-la, guiado pelo Espírito Santo. Os apóstolos são, muitos deles, escritores do Novo Testamento. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eles pertencem a um período de transição onde os profetas já tinham terminado e agora nós tínhamos os apóstolos dando continuidade à mensagem da Bíblia e com permissão de escrevê-la como escritura. Então nós estamos diante de 1 Pedro como estamos diante de Isaías. É escritura, é Bíblia, no mesmo peso. Nós aqui rejeitamos qualquer ideia de apóstolo que hoje advenha com as mesmas prerrogativas. Nós rejeitamos qualquer um que se auto-intitula apóstolo. Nós podemos entender que o apóstolo é tal como um mensageiro. E se quando você brinca acerca de si mesmo dizendo, eu quero ser um apóstolo de Jesus, você está falando de um mensageiro que leva a mensagem dele, autorizada por ele, nesse sentido, eu acho até possível, mas eu te advirto, você vai trazer problemas de confusão na mente das pessoas. Elas não vão entender quando você brincar com isso. Por isso, cremos que os apóstolos são o que foram e ponto. E que não existem apóstolos como estes. E é importante falar isso porque senão a gente pode se desdobrar em problemáticas e achar que tudo é, e achar também que aquilo que eles fizeram em parte também não pode ser feito por nós como mensageiros de Cristo, mensageiros autorizados da palavra de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção, posso? Ainda apóstolo, 30 anos depois, sem migração de ministério, sem mudança de departamento, sem eleição, ele permanece na vocação a qual Deus o propôs. Então não são só 30 anos como apóstolo, são 30 anos sem mudar de cargo, como muitos de nós às vezes imaginamos que nossas carreiras ministeriais são como aspirações de ego hierárquico, onde vamos alcançando e até chegarmos ao patriarcado e alguns aí reis e deuses. Pedro, apóstolo, desde quando o Senhor me chamou? Diáconos, presbíteros, pregadores, discipuladores, discipuladoras, se Deus te chamou, cumpra. Não fique pensando em hierarquia ministerial. O Senhor tem uma obra em nós. Pedro, apóstolo há 30 anos, vale lembrar. Ele não declinou. As palavras de alguém que permanece em muitos anos numa dura e nobre jornada devem ser ouvidas. E eu creio que a palavra de Pedro é escritura e deve ser ouvida essa noite com todo o respeito de quem 30 anos levou para escrever essa carta. Às vezes nós postamos coisas no Facebook na primeira reflexão que temos acerca de algo. Quando Pedro escreve, ele escreve com 30 anos de jornada, por volta de seus 60 e poucos anos, maduro, certamente cansado, mas vivo. A segunda palavra, ou na verdade a palavra de continuação após apóstolo de Jesus Cristo, mensageiro de Jesus Cristo, já sabemos quem é Pedro, amém? Já sabemos o que é apóstolo, amém? Apóstolo de Jesus Cristo, mensageiro autorizado da palavra de Jesus. A próxima palavra é aos eleitos. Isso é muito importante. Aos eleitos, presta atenção, essa palavra eleitos está antes de tudo. Depois que ele se identifica, ele aponta para o público dele e chama-os de eleitos. Não pode ser ignorado o fato dele começar com essa afirmação. Ele se define enquanto quem escreve e agora define os outros enquanto quem ouve. Eleitos, escolhidos, é a palavra cognata.
E tem 3 coisas que eu queria que você pudesse organizar na sua mente comigo, para pensar em termos de eleitos aqui. Olha a escritura onde estamos. Eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência do Deus Pai. Eu quero começar aqui com o seu olhar mais apurado. Segundo a presciência de... Complete aí. Deus Pai. Continue. Em santificação do Espírito. Para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Uma eleição trinitária e não apenas paternal, uma eleição do Deus Trino. Eleito pela presciência, pelo conhecimento de Deus, eleito na sabedoria eterna de Deus por Deus Pai. Observe aí que você leu. Ele é eleito e continua essa obra de eleição sendo confirmada pela santificação do Espírito. E essa obra, ela aponta para a obediência a Jesus Cristo. Não é uma obra de eleição que termina na escolha divina, mas se confirma na manifestação diária da vida de alguém. Ninguém é um eleito de Deus e vive como quer, porque um eleito de Deus é feito tal por Deus, para que vive em obra de santificação. Um eleito de Deus é tal qual que vive segundo a obediência à verdade. Um eleito não vive como quer, porque é impossível que assim seja eleito. A palavra eleito aqui, ela não é uma palavra qualquer. Ela entra em primeiro lugar, antes de todas as palavras. Por que ele escolheu a primeira palavra como eleito? Quando se eu e você estivéssemos pensando em escrever uma carta para alguém e colocássemos assim: fulano, querido filho. Quando você escolhe falar assim, querido filho, no começo da carta, você está enfatizando algo. Você está dizendo: eu quero que você saiba antes de todas as coisas que você é o quê? É um filho querido, é um querido filho. Quando ele começa a carta dizendo eleitos, ele quer marcar a identidade dessas pessoas. Ele quer chegar primeiro com algo. Ele tem uma intenção. Carta nenhuma começa assim no Novo Testamento. Mas ele não termina em eleitos. Ele diz assim, eleitos que são forasteiros da diáspora. Eleitos forasteiros, dizia o Eileen Gruder. Eleitos forasteiros, forasteiros eleitos. Mas aqui nesse caso, mais precisamente, ele não os separa. Ele não pega e separa as coisas. Ele coloca juntas. E a gente vai entender por quê. É engraçado porque para muitos de nós, tratar a eleição tem que ser uma doutrina escondida num canto das nossas outras doutrinas. Mas não me parece que a Bíblia esconde a eleição. Parece que ela a exalta como uma doutrina central. Ela não trata a eleição como, cada um tem a sua opinião, e não discute. A Bíblia, na verdade, coloca a palavra eleitos como coloca justificados, como coloca graça, e está tudo ali à disposição. A Bíblia não esconde a palavra eleito. E nessa vez, Pedro, eu vou usar o termo, é mais abusado ainda. Ele não somente não esconde, como ele começa: eleitos. E ele vai na direção do público dele, dando ênfase de que são eleitos forasteiros, em algumas versões peregrinos. Eu acredito que pensar em peregrino, pensar em alguém que é peregrino, que é um estrangeiro, é algo muito significativo, se formos parar para repousar nossa mente sobre isso. Ser um peregrino, ser um estrangeiro, é se relacionar com a dor. Na verdade, toda a epístola aqui fala sobre dor. Pedro não esconde a dor da epístola. Eu posso, mais uma vez, convidar a ver isso. No verso 6 do mesmo capítulo, você tem: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor. Pedro está expondo o caráter da dor. Vai comigo em 2:21. Você vai encontrar de novo Pedro indo na direção de uma afirmação de dor. 2:21, por favor. Em 2:21, Pedro vai dizer: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Eu lhe diria: vocês foram chamados para sofrer como Jesus.
4:4 da mesma carta, vai dizer assim: por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se ajuntem com eles para o mesmo excesso de devassidão. Pedro vai dizer o seguinte: eu sei, eles falam mal de vocês, eles humilham vocês, e eles estão fazendo isso deliberadamente. 4:14, você encontra mais uma afirmação sobre luta, sobre sofrimento. 4:14, dê uma olhada: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Insultos, provas, tentações, perseguições. A carta não esconde o caráter do sofrimento, a carta não exalta o sofrimento, a carta é real, existe o sofrimento, e ele é sofrimento de peregrino, de forasteiro. Eu queria considerar algumas coisas sobre ser forasteiro. Ser forasteiro indica que por algum motivo você não está em casa como todo mundo está. Você é forçado a viver fora do seu domicílio. Essa condição, ela enfatiza duas coisas comuns aos peregrinos, aos exilados: sofrimento e rejeição. Ué, mas de repente você pergunta por quê? Na antiguidade, a pátria de alguém não era só o lugar onde ela dormia, era a identidade dela. A pátria de alguém também era quem ela era onde seus pais estavam com os ossos enterrados. A pátria de alguém também era a língua, e a língua trazia todos os significados mais profundos. A pátria de alguém não era só a pátria de alguém, era ela. Quando Pedro está enfatizando eleitos peregrinos, ele está dizendo o seguinte: eu sei da rejeição que vocês têm, eu sei que vocês são sofredores e rejeitados, eu sei, e por isso me parece ser que antes de afirmar o óbvio, ele afirma o necessário. Eu vou repetir: antes de afirmar o óbvio, ele afirma o necessário. Antes de dizer forasteiros, ele diz eleitos. Eleitos forasteiros. Sabe o que ele quer dizer com isso? Medita, por favor. Que o principal significado do seu exílio, da sua vida sem pátria, é que Deus escolheu você para fora desse mundo. Sua dor está enraizada na eleição eterna de Deus. Sua rejeição pelos homens está enraizada na escolha eterna de Deus. Ao chegar com eleitos, ele diz o seguinte: eleitos forasteiros, vocês são, desde antes da fundação do mundo, vocês são escolhidos para tal exílio. Isso mexe com a condição do coração de cada um. John Piper vai falar sobre esse mesmo texto assim: não pense que todas essas coisas, insultos, perseguições, descrédito, vergonha e rejeições, são devido à rejeição de Deus por você. É devido à eleição de Deus por você. Eleitos forasteiros. A carta começa com um título de nobreza, ao invés de um crachá de desesperados. Eleitos forasteiros. Eis aqueles que foram escolhidos para estar como peregrinos do Senhor. Não é uma carta sobre gente ruminando seus vitimismos e sofrimentos. É uma carta sobre: eu vou escrever para gente muito nobre, eu vou escrever para os eleitos forasteiros, esses irmãos nobríssimos. A carta chega com título, não com depreciação. Ele não esconde a eleição, ele a enfatiza como primeira coisa. Ele quer que as suas identidades sejam na eleição de Deus e não na rejeição deste mundo. Todos nós que estamos em Jesus Cristo, eleitos pela salvação em Cristo Jesus e somente, somos eleitos por Ele para padecer em nome dEle. Isso não é desassociado da nossa salvação nele. Logo, quando eu sofro porque sou cristão, eu exulto na eleição de Deus e no conselho eterno de Deus de que eu sofresse. Isso não é normal, senão à vista de um Deus que sofreu.
Jesus, o eleito, padeceu como os eleitos. E Luiz Felipe Pondé vai dizer que a maior roubada da Bíblia é ser eleito. Jeremias diz: Deus me escolheu. Coitado de Jeremias. Paulo vai dizer: Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Olha, Paulo, os eleitos. Eu vou brincar com as palavras de Luiz Felipe Pondé. É a maior roubada humana, temporal, porque o eleito é Jesus. Então os eleitos são como Jesus. E aí eu queria pensar em mais uma coisa com os irmãos aqui. Já esteve diante de alguém padecendo por sofrimento de amor a Cristo? Levante a mão. Já esteve diante de alguém padecendo sofrimentos por amor a Cristo? Rejeições familiares, luta? Levante a mão. Levante a mão. A igreja vai saber, você vai olhar para o lado, você vai ver que tem gente que padece sim. Como é que você tratou essa pessoa? Com psicologia, com coach, com motivação? Com o que você trabalhou esse problema? Pedro trabalhou com teologia. Pedro falou o seguinte: eu vou pegar a nata da teologia, eu vou pegar o suprassumo da coisa e eu vou começar por ali a tratar o sofrimento dessas pessoas. Eu não vou dizer um tapinha nas costas delas e vou dizer assim: isso passa. Eu não vou chegar perto delas e vou dizer assim: olha, fica tranquilo que lá na glória... Não, eu vou chegar ao seguinte: eleito para o sofrimento, é isso aí. Ele não trabalha o ego, ele trabalha a eleição. Ele não trabalha motivações, ele não trabalha escapismo, vitimismo, ele trabalha: é para isso que tu veio. E nisso ele difere da gente, que sempre tenta acalmar alguém que está padecendo, dizendo: o Senhor sabe. O Senhor sabe da tua luta. Vamos ler um salmo. Vamos ler um salmo, acalmar o coração. Olha só: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você está vendo? Tem palavra para você essa noite. Você está padecendo em nome de Jesus, mas olha, vai ter um escape. Pedro está dizendo: não, não vai ter. É eleito para isso. Você foi feito para isso, para padecer o que Cristo padeceu. Pedro usa teologia pesada para sustentar o sofrimento dos forasteiros. As doutrinas bíblicas aplicadas ao nosso coração geram força, amor e paciência. Aqueles que escapam da teologia têm de ir para outra coisa que não é Deus. Deus espera que nós nos consolemos mutuamente com teologia de cruz, teologia de alguém como Jesus. Glória a Deus. E aí que ele envolve a eleição com a peregrinação, que você está olhando aí também. E ele vai seguir, ele vai dizer que essa eleição, ela está no começo, no meio e no fim da história desse homem. Ele vai dizer o seguinte: olha, dá uma olhada, irmãos, na primeira carta de Pedro que nós estamos, ele vai dizer o seguinte: vocês são, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito e para a obediência à expressão. Ou seja, eu diria, segundo o eterno conselho de Deus. Eu também diria para você que Pedro está dizendo o seguinte: vocês também foram eleitos para serem santos diante de Deus, como a própria carta que foi lida no capítulo 1 hoje: sede santo como eu sou santo. E aponta o propósito dessa eleição. Qual é o propósito da eleição? Obedecer a Cristo e se refugiar na expiação do seu sangue. No Velho Testamento, a aspersão de sangue, às vezes onde ela acontecia diante do povo, o salpicar indicava perdão de pecados, indicava limpar pecados. Isso parece insano, mas Pedro está dizendo assim: está sendo perseguido, fique logo abaixo do sangue de Jesus, permaneça na perseguição. Está sendo perseguido, olhe para aquele que foi perseguido por todos nós. Ele não tira o forasteiro, ele não dá uma casa humana ao forasteiro, ele dá uma identidade ao forasteiro, e a identidade está enraizada em Jesus Cristo. Eu queria pensar com os irmãos de que cristãos são forasteiros. Mas peraí, ele não está falando para um povo? Repare a carta de novo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora,
Se os irmãos observarem o fim dessa carta, Pedro está escrevendo da Babilônia, que pelos teólogos é identificada geralmente como Roma, já que Babilônia era um monte de cidade em ruínas naquela época, não havia Babilônia para ser identificada. Babilônia é Roma. Ué, ele está escrevendo de Roma. Para quem? Diáspora, dispersão, isso é usado para judeu. Mas todas as práticas da carta indicam que ele escreve para, no mínimo, um povo misto entre pagãos e judeus convertidos. Ele não está falando, ou pelo menos não está falando apenas para judeus. Nós somos o povo da dispersão. O alvo dessa carta somos nós. Repare agora, eleitos que são forasteiros da dispersão, eleitos que são forasteiros da diáspora. Agora eu quero ver, olha o NO aí, no ponto. Ele vai dizer o seguinte, que é no ponto, é na Galácia. Ele não está dizendo que só ali há esse tipo de forasteiro. Ele está dizendo que aos forasteiros que estão ali eu escrevo essa carta, mas não a todos, porque obviamente ele tinha um alvo para chegar. Mas nós somos os forasteiros da dispersão. Nós somos aqueles que fomos lançados a esse mundo que não é o nosso mundo. A vida do cristão é vida de peregrino. Se um cristão não assumir o caráter de peregrino e forasteiro, ele não é cristão. Linguagem, costume, expectativa desse mundo parecem estranhos quando você se converte. A coisa muda, você não consegue mais gostar do que gostava. Não há uma conformação mais com os padrões. Você começa a estranhar. Não é mais a Constituição do teu país quem manda é a Bíblia. Não é mais o presidente ou rei, é Jesus. A gente não consegue mais se relacionar achando que tudo que era continua sendo, porque não é mais. Filipenses 3,20 diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todos que foram salvos por Cristo são peregrinos, despatriados desse mundo, vivendo à espera da chegada de Jesus Cristo, a segunda vinda. O nosso comportamento precisa ser de peregrino. O nosso apreço pela cultura ou não, o nosso relacionamento com o trabalho ou estudos precisa ser relacionamento de peregrino. E como seria o relacionamento de peregrino? Eu não posso dar valor a isso mais do que absolutamente nada do reino de Jesus Cristo, porque esse é o reino permanente, é a cidade do céu. O nosso desafio é que costumamos enraizar nossos pés nesse chão. E por isso a carta de 1 Pedro nos soa extremamente fustigante ou extremamente abusiva. Eu que não queiro sapo, nada disso. Impossível que, se tu se converteu e está levando o cristianismo até as últimas consequências, você não vai viver essa carta. Impossível, impossível. Os eleitos são forasteiros em Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul, Europa. Os forasteiros estão espalhados pelo mundo. E John Piper vai assinalar algo interessante sobre isso. Ele vai falar assim: em ser forasteiro é totalmente necessário. Vai dar um pulinho na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, pouco antes dessa carta aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Diz assim a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Paulo está também no fim da estrada. Paulo está no fim de vida. E ele escreve para Timóteo assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Lê comigo, por favor. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas estava com Paulo em várias situações, em várias cartas você encontra o nome desse cara. E agora ele abandona o caminho e segue o mundo. Não existe meio termo. O cristão, ou ele é forasteiro, ou ele não é cristão. Como aquela frase clássica do Spurgeon, que vai dizer o seguinte: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você é forasteiro e não dá a esse mundo o valor que o mundo dá, ou tu não é cristão, precisa se converter. O que você está falando, irmão? Eu não estou falando só de casa,
Não estou falando só de trabalho, eu estou falando dos valores desse mundo, de como esse mundo sente, de como ele diz que ama, de como ele diz que devem ser as coisas. Todo e cada valor desse mundo é anti a Cristo, é anticristo. Esse mundo é anticristo. Logo, o nosso exame apurado é para ser totalmente contrário a esse mundo. Nossa prática, nossa vida, nossos costumes, o nosso modo de pensar é completamente oposto. Não é melhor, é outro. A vida de forasteiro é uma vida que não tem raiz nesse mundo. Ou você é Demas, ou você é Pedro. Ah, mas eu estou aqui, eu tô me largando, eu estou me deixando. Então se jogue. Ou tu é Demas e ama o presente mundo, ou tu é Pedro. Não há meio, não há. Jesus disse coisas sobre isso que deveriam no mínimo nos fazer lembrar a vida de peregrino. Ele diz assim, Mateus 8:20: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Paulo vai dizer, Filipenses, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro. A sensação que ele tem, como eu queria estar onde é meu povo, onde é minha nação, onde é meu Deus. Esse é o desejo, é o que você vai ver nessa carta ao longo das próximas semanas. João 18, Jesus disse assim para Pilatos, Jesus já esculachado, espancado. Pilatos, mas você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Jesus olha para ele, fala assim, olha, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam em me livrar. Pilatos, eu não sou daqui. Eu não vou brigar pelo que você está brigando. Eu não sou daqui. Ao rogar por nós, em João 17, Jesus diz assim, Pai, eles não são desse mundo. Lindo, a própria afirmação de Jesus, eles não são. João 17, 16. E onde eu chego nisso, irmãos, indo já para os finais, é exigido dos cristãos uma vida de peregrino. A vida de peregrino é uma vida de desapego. A vida de peregrino é uma vida que eu abro mão de estar certo para ficar com o certo de Jesus Cristo. Na vida de peregrino, eu assumo a identidade de Jesus, e aí leio o livro de Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo, onde você olha e vê um cara no século XV falando, olha, se tem um bom exercício para você fazer, é do autoesvaziamento. Você está entendendo isso? Irmão, você está entendendo que você foi chamado para não ter raízes nessa terra? Você está entendendo que quando a raiz finca, você perde a força no reino, você perde a percepção espiritual. Às vezes a gente pergunta, qual é o motivo daquele irmão estar tão apagado? Eu acho que tem um motivo que pode ser o motivo de todo mundo: raízes num chão que não é o seu chão. A nossa pátria está com o Senhor. Nós somos eleitos, e aqueles que são eleitos em Cristo Jesus, salvos por Ele, são eleitos para serem forasteiros. Qualquer coisa diferente disso é raiz nesse chão, e esse chão passa, e suas concupiscências, seus desejos vão passar. Eu quero, por último, relembrar a história de um homem, e eu quero que você fique muito atento nesses últimos minutinhos. Ele viveu no século 17. Ele passou muito tempo da vida dele, até os 16 anos, perdido, não sabia se era salvo, não sabia o que é ser salvo. Tinha 2 livros em casa, nenhum dos 2 era a Bíblia, mas era um livro sobre piedade. Leu os livros, ficou perturbado com 16 anos, foi se alistar no exército. Se alistou, lutou do lado lá das forças do parlamento inglês. Não adiantou, não encontrou caminho. Ele procurava um destino, ele procurava um sentido, ele queria saber de onde ele é. Então ele começou a ler a Bíblia, ele viu que ele era sujo, ele viu que ele era podre, e passou anos lutando contra essa podridão no coração dele. Se converte, a graça de Deus o traz a verdade. Ele se casa e tem 4 filhos, sua esposa morre. Naquele período, no seu país, a Inglaterra, era proibido que qualquer igreja ou palavra fosse elevada
e levantada diante da voz pública, se não fosse a igreja da Inglaterra. Então esse homem ousa, contra toda a palavra sedita, e contra a pena de morte até, se fosse o caso, ele usa pregar em casa. Ele se casa de novo com Elizabeth, uma mulher muito piedosa, que ajuda ele a cuidar dos 4 filhos, entre eles uma menina cega. Ele tem uma filha cega. Então ele começa uma sequência de prisões. Ele é preso, e depois preso, e preso de novo, e acumulando 12 anos de preso. Existe um filme muito conhecido chamado 12 anos de escravidão, sobre o escravo Solomon Northup. Mas não é esses 12 anos. Os 12 anos desse John Bunyan são 12 anos onde ele descobre a vida de peregrino. E a vida de peregrino é uma vida de dor, mas é uma vida de glória, é uma vida de júbilo. Quando eu descubro que nasci para sofrer em nome de Cristo e viver as alegrias do ministério e as lutas do ministério de Cristo, viver e morrer e sofrer como Cristo, eu não desisto. Não há como desistir. Ele escreveu assim, numa dor aguda na prisão, registro dele: a separação de minha esposa e de meus filhos sempre me tem sido como arrancar a carne dos meus ossos, enquanto estou nesse lugar. Isso não somente porque eu os amo demais, mas porque eu sou sempre lembrado de suas privações, misérias e da grande falta que minha família terá, se for tirado deles, especialmente da minha pobre filha cega. Pensar nas privações que a minha doce filha cega pode passar quebra o meu coração. Pobre criança, que grandes sofrimentos terá sua porção nesse mundo. Ela poderá ser esbofeteada. Olha o desespero desse pai dentro de uma cadeira. É só ele parar de pregar, presta atenção, é só ele falar assim: não vou pregar mais em público. Só isso. Que grande sofrimento será a sua porção nesse mundo. Ela poderá ser esbofeteada, mendigar, passar fome, frio, eu não tenho como a vestir, milhares de calamidades. Que dor, que dor. Dentro da cadeia ele escreveu 58 livros. Os 2 mais famosos são O Peregrino e a sua biografia. Em O Peregrino ele escreve sobre John Bunyan, ele escreve sobre cristãos, ele escreve sobre 1 Pedro, ele escreve sobre a nossa identidade, eleitos peregrinos. A vida de cristão é uma vida peregrina. O convite essa noite não é para facilidades. Se a sua vida está fácil, desconfie. Se a sua vida está sem aborrecimentos causados pela pregação do Evangelho, desconfie duplamente. Se a sua vida não se parece com essa carta, desconfie essa noite de que tu não está em Jesus Cristo, e por mais aguda que seja essa fala, ela precisa ser dita. A vida cristã é a vida de um peregrino. Somos chamados a sofrer em nome de Jesus. Que essa noite venhamos a assumir a nossa identidade, e aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, eu os chamo para a glória e o sofrimento de Jesus Cristo, compartilhado em favor de todos aqueles que completam o sofrimento de Cristo, como Paulo, Pedro, John Bunyan, e como eu e você essa noite. Possamos orar e pedir ao Senhor que alerte o nosso coração contra qualquer outro tipo de vida. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está aqui porque a Bíblia está sendo pregada. Tem misericórdia de nós, buscando menos do que essa carta. Tem misericórdia de nós essa noite, buscando uma vida de facilidades, uma vida de menos dificuldades, uma vida de contornos pessoais, de até que ponto eu me entrego a Jesus Cristo. Que essa noite seja abolida do coração do meu irmão, da minha irmã, e daquele que não tem Cristo, qualquer outra vida que não seja a vida de eleito peregrino em Cristo Jesus.
Que essa noite o coração dessa pessoa que está me ouvindo, ela se encha de júbilo e vontade por viver a vida de Cristo, por viver a vida de John Bunyan, não apenas lê-la. Pare de apenas ler o John Bunyan, pare de apenas ler 1 Pedro, viva! Para que em nome de Jesus, Pai, essa noite nós não venhamos aqui como demagogos, como hipócritas, a falar sobre as grandezas da palavra de Deus, sem nem ao menos ter tocado numa gota do sangue de Cristo. Que essa noite seja uma noite especialmente pesarosa para aqueles que fogem da labuta. Que essa noite seja uma noite de contrição para todos nós. Que ao lermos essa carta, desejamos apenas experimentá-la sob o ponto de vista intelectual, mas não sob o ponto de vista visceral, doído, marcado pelo sofrimento. Tem misericórdia de nós essa noite, Senhor Jesus. Tem misericórdia. Desperta em nós essa consciência identitária dos eleitos, forasteiros, peregrinos, exilados no mundo que não é o seu mundo, numa pátria que não é a sua pátria, esperando a vinda de Jesus Cristo, o nosso peregrino. Tem misericórdia de nós essa noite, da nossa autopreservação, da nossa tentativa de não se doar. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor falou com você essa noite? Temos por hábito conversar uns com os outros sobre o que o Senhor falou. Divida conosco um pouco daquilo que Deus falou com você. E nos permita conversar, conhecer, ouvir um pouquinho da tua história. Esse é um privilégio para nós da IDC. A Igreja do Discipulado Cristão é uma igreja cristã como qualquer outra igreja, normal, todos os problemas e desafios. Mas nós desejamos que, para todos que ouviram essa noite essa palavra, para qualquer igreja que você vá, qualquer igreja que você seja membro, de que tu leve a vida peregrina. Leve a sério isso. Leve a sério o que foi pregado essa noite. Não desfaça da palavra de Deus essa noite. A palavra é de Deus essa noite. Não foi a palavra do pregador, a palavra é de Deus essa noite. Amém? Você também é convidado a estar lanchando com a gente. É de graça. Essa é a melhor parte do convite, né? É de graça. Come um pouquinho, fica um pouquinho mais com a gente, por favor. A gente vai ter prazer em conhecer você. Se você se interessar pelo trabalho, vamos ter prazer em explicar como fazemos, de forma caminhamos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Essa pregação, como as outras anteriores, vai estar no YouTube, no canal da igreja em áudio. Se você quiser ouvi-la de novo ou passar para alguém, você encontra lá a Igreja do Discipulado Cristão. Vamos orar juntos e pedir ao Senhor que nos guie essa semana. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui submetidos à palavra de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, na certeza de que só a palavra de Deus é palavra para nós. Nos ajude a vivermos uma vida de eleitos peregrinos. E que em nome de Jesus nós não venhamos a fugir dessa vida. Que dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões, é ir de encontro, é bater de frente com Deus. Essa noite nos submetemos. Essa noite nos submetemos à vontade de Deus. Nos ajude a viver a vida de Pedro. Não apenas contemplá-la com nossos olhos, mas tocá-la com nossas mãos. Nos ajude a entender a natureza da nossa identidade em Cristo. Nos ajude essa noite a sabermos que os sofrimentos que passamos, se são em Cristo, eles têm uma razão para ser. Se são sofrimentos por causa do Evangelho, eles são sofrimentos planejados por Deus desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por poder nos permitir sofrer em semelhança a Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque isso para nós é privilégio, sofrer em semelhança ao seu Senhor. Que esse seja o coração da igreja essa noite. Que esse seja o nosso coração essa semana. E que o nome de Jesus valha mais a nós do que todas as coisas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos bem-vindos, por favor.